Olá, meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga formada pelo Centro Universitário São Camilo e hoje eu vim falar um pouco sobre um assunto que as pessoas podem não achar que tem relação, mas tem, que é a cultura geek e a psicologia. Primeiro eu quero explicar um pouco o que é a cultura geek. A cultura geek antes era associada a pessoas com gosto um pouco peculiares, mas hoje é algo que muitas pessoas comemoram e se sentem pertencentes a algum lugar. Trata-se de algo, aprofundar em algo que se aprecia, seja através de jogos, filmes ou debates sobre teorias, personagens, robótica. Essa paixão acaba compartilhando um sentimento de comunidade, de pertencer a algum lugar, permitindo que as pessoas se conectem e partilhem as suas vivências com esse assunto e o universo todo do universo geek. A cultura geek, ela engloba uma variedade de interesses e passatempos relacionados a vários tópicos, como ficção, tecnologia, jogos e narrativas fantásticas. As pessoas que gostam desse tipo de cultura, desse tipo de entretenimento, gostam muito de histórias de quadrinho, como Batman, Super-Homem, Os Vingadores, então Marvel e DC, jogos eletrônicos, produções de ficção científica como Star Wars, Star Trek, literatura fantástica, então como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, e além de tópicos como ciência, tecnologia e robótica. E você pode estar se perguntando como a cultura geek e a psicologia juntas podem melhorar a nossa saúde mental. Bom, a realidade é que nesse universo, com os personagens, ele apresenta narrativas, desafios, e os personagens em si, as histórias dos personagens, que podem se relacionar diretamente com a nossa existência, que podem impactar mais do que a gente imagina. Então, tudo em volta dos personagens e das narrativas podem ser relacionados com a nossa existência. Bom, vamos pensar sobre os grandes vilões e os heróis desses universos. Eles passam por grandes obstáculos emocionais. Eles sentem perdas, traumas, ansiedades, inseguranças. Por exemplo, o Batman passou pela perda dos pais. Isso gerou um trauma. Eles possuem falhas, eles precisam enfrentar desafios assim como nós. Isso gera uma forte identificação com os personagens, as histórias dos personagens e a nossa história. Ao observar alguns personagens que a gente admira, podemos ver que os desafios são semelhantes em suas formas, seja por alguma insegurança, seja por alguma perda. Esse procedimento faz com que a gente não se sinta só, que existem outras pessoas que se passam por esse mesmo caminho. Esse procedimento é conhecido como identificação. Isso acaba contribuindo com a redução do estigma relacionado a alguns preconceitos sobre a saúde mental. Então, é como se a gente não tivesse só. E tendo isso em vista, na terapia é possível trazer esses tópicos para exemplificar alguns assuntos com os pacientes. Por exemplo, personagens e narrativas podem funcionar como metáforas para que alguns pacientes passem por obstáculos que enfrentam na vida, no cotidiano. Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, ela pode enxergar que algum obstáculo seja apenas um degrau que precisa passar ou um nível que precisa passar para conseguir chegar do outro lado. Muito parecido com um jogo. Dessa forma, a gente consegue alcançar pequenas vitórias diárias que no final é uma grande vitória, seja no final da semana, seja para concluir um objetivo. Isso faz com que a terapia fique mais suave e mais alinhada com a realidade do paciente que está envolvido dentro desse mundo geek. Assim, a cultura geek nos proporciona exemplos de resistência e superação. Muitas vezes, os personagens dentro desse mundo passam por obstáculo e isso pode nos motivar, pode motivar o paciente a conseguir passar pelo obstáculo pessoal. Se a gente pensar na psicologia positiva, o nosso objetivo é enfatizar essas habilidades e virtudes individuais para que eles consigam passar pelas suas próprias obstáculos. E ter uma inspiração dentro desse mundo, algum personagem que tenha afinidade, faz com que
a mensagem seja muito mais importante e que o obstáculo não seja tão difícil. Finalmente, também podemos usar a gamificação na terapia. Sabe quando a gente está passando por um nível super difícil em algum videogame, em algum jogo, e a gente consegue aquele sentimento de vitória? Então, a gente pode trazer isso para dentro da terapia, para o nosso cotidiano, aplicar dentro do ambiente terapêutico, motivando os pacientes a concluir tarefas e premiando suas realizações, como se estivesse recebendo um troféu dentro do videogame, para que o sentimento seja o mesmo e para que consiga superar tais obstáculos. Por fim, a cultura geek ela é muito mais do que um mero passatempo. É um forte aliado para a nossa saúde mental, proporcionando uma forma de enfrentar nossos desafios e estimular o autoconhecimento. E eu espero que esse vídeo tenha proporcionado uma nova visão de como a psicologia e a cultura geek podem coexistir. E como é uma forma de entretenimento, não apenas por ser legal, mas também para ajudar a nossa saúde mental.